Já alguma vez abriu o congelador a pensar num gelado cremoso e refrescante e sentiu uma pontinha de culpa? Aquela vozinha que diz que o açúcar não lhe faz bem, que não devia. Mas o desejo é tão forte. E se eu lhe dissesse que essa vontade de comer algo frio e delicioso pode, na verdade, ser a chave para fortalecer os seus músculos depois dos 60 anos? Parece contraditório, não é? Passamos a vida a ouvir que os doces são os inimigos, especialmente à medida que envelhecemos e sentimos que a nossa força já não é a mesma. Talvez note isso ao pegar nos netos ao colo, ao carregar os sacos das compras do supermercado, ou simplesmente ao levantar-se de uma cadeira mais baixa. Essa perda de força, essa sensação de fragilidade, é uma realidade dolorosa para muitos de nós. É uma batalha silenciosa que travamos todos os dias contra o tempo. Mas o segredo não está em privar-se de tudo o que gosta. O segredo está em fazer trocas inteligentes. Neste vídeo, vamos desvendar que petisco gelado pode substituir o seu gelado tradicional e ajudar a construir músculo, e vamos explorar outros hábitos e alimentos simples, profundamente enraizados na nossa cultura portuguesa, que podem transformar a sua saúde muscular e dar-lhe mais energia e vitalidade. Fique até ao fim, porque a última dica é algo que provavelmente já faz, mas sem saber o poder incrível que tem para os seus músculos. Vamos então começar a desvendar este mistério. O que é este petisco gelado milagroso de que estou a falar? A resposta é mais simples e deliciosa do que imagina. Iogurte grego congelado, feito em casa. Agora, antes que torça o nariz a pensar que não é a mesma coisa, dê-me um minuto para lhe explicar. O gelado que compramos no supermercado, por mais saboroso que seja, está carregado de açúcar, gorduras pouco saudáveis e calorias vazias. Basicamente, é um prazer momentâneo que, a longo prazo, contribui para a inflamação, para o aumento de peso e, pior ainda, para a perda de massa muscular. Um processo chamado sarcopenia, que se acelera drasticamente depois dos 60. Por outro lado, o iogurte grego é um verdadeiro tesouro nutricional. É incrivelmente rico em proteínas de alta qualidade, especialmente uma chamada caseína. Pense na caseína como uma proteína de libertação lenta. Enquanto outras proteínas são absorvidas rapidamente, a caseína vai libertando aminoácidos para os seus músculos durante várias horas. Isto é fantástico, especialmente se o comer à noite, porque ajuda a prevenir a quebra muscular que ocorre enquanto dormimos. É como ter um pequeno construtor a trabalhar nos seus músculos durante a noite, a repará-los e a fortalecê-los. Além da proteína, o iogurte grego é uma fonte maravilhosa de cálcio, essencial não só para os ossos, mas também para a contração muscular. Músculos fortes precisam de ossos fortes para os suportar. E não nos podemos esquecer dos probióticos, as bactérias boas que mantêm o nosso intestino saudável. Um intestino saudável absorve melhor os nutrientes de todos os alimentos que comemos, incluindo a proteína que é tão crucial para os nossos músculos. Então, como é que transformamos este iogurte saudável num petisco irresistível? É aqui que a magia acontece, e é tão fácil que vai querer fazer hoje mesmo. Pegue numa taça de iogurte grego natural, sem açúcar. Junte-lhe uma mão cheia dos seus frutos vermelhos favoritos, morangos, framboesas, mirtilos. Estes frutos não só dão um sabor doce e natural, como estão repletos de antioxidantes que combatem a inflamação no corpo. Se gostar um pouco mais doce, adicione uma colher de chá de mel ou umas gotas de estévia. Mexa tudo muito bem. Agora tem duas opções. Pode colocar a mistura em formas de gelado e levar ao congelador. Ou pode simplesmente espalhar a mistura numa travessa forrada com papel vegetal, formando uma camada fina e congelar. Depois de congelado, parta em pedaços e tem uma casca de iogurte gelado, crocante e deliciosa. Imagine-se numa tarde quente de verão, a saborear este gelado caseiro sem culpa nenhuma, sabendo que cada colherada está a contribuir para a sua força e saúde. É matar 2 coelhos de uma cajadada só. Mas a história não acaba aqui. Ter este aliado no congelador é fantástico,
mas para realmente potenciar a saúde muscular, precisamos de pensar no quadro geral. E isso leva-nos a um segundo ponto crucial: o ritmo com que comemos a proteína ao longo do dia. Muitos de nós temos o hábito muito português de fazer um pequeno almoço leve, talvez um pão com manteiga e um galão, um almoço mais ou menos, e depois um jantar farto, onde consumimos a maior parte da nossa proteína. O problema é que o nosso corpo, especialmente depois de uma certa idade, tem uma capacidade limitada de usar a proteína para construir músculo de uma só vez. Pense nisso como regar uma planta. Se deitar um balde de água de uma vez, a maior parte escorre por fora e não é absorvida. Mas se for regando aos poucos ao longo do dia, a terra absorve a água toda e a planta fica nutrida. Com a proteína e os nossos músculos acontece o mesmo. O ideal é distribuir a ingestão de proteína de forma mais uniforme pelas principais refeições. Em vez de 20% da proteína ao pequeno almoço e 60% ao jantar, tente apontar para cerca de 25 a 30 gramas de proteína em cada refeição. Como podemos fazer isto de forma prática, sem complicar a nossa vida? Ao pequeno almoço, em vez de pão simples, que tal umas fatias de pão integral com queijo fresco ou um ovo cozido? Ou até mesmo juntar umas nozes e sementes ao seu iogurte. Ao almoço, certifique-se de que tem sempre uma boa porção de peixe, como o nosso fiel amigo bacalhau, ou umas sardinhas assadas, ou carne magra, como frango ou peru. E ao jantar, pode manter a sua refeição habitual, talvez ajustando a porção. E aquele nosso iogurte gelado? Encaixa-se perfeitamente como um lanche a meio da tarde ou antes de dormir, garantindo mais um fornecimento de proteína para os seus músculos. Esta simples mudança na distribuição das refeições pode fazer uma diferença monumental na capacidade do seu corpo para manter e até aumentar a massa muscular, dando-lhe mais força para desfrutar da vida ao máximo. Agora que já falamos sobre como distribuir a proteína ao longo do dia e do nosso delicioso gelado de iogurte, vamos aprofundar um pouco mais o tipo de proteína que escolhemos. Não é tudo igual. Existe um aminoácido, um dos blocos de construção das proteínas, que é o verdadeiro rei quando se trata de estimular o crescimento muscular. Chama-se leucina. Pense na leucina como a chave que liga a ignição do carro. Pode ter o depósito cheio de gasolina, proteína, mas sem rodar a chave, o motor, a construção muscular, não arranca. Depois dos 60, o nosso corpo torna-se um pouco mais resistente a este estímulo, por isso precisamos de mais leucina em cada refeição para dar o sinal de arranque. Onde é que encontramos este superaminoácido? Felizmente, em muitos alimentos que fazem parte da nossa dieta. Os laticínios, como o queijo fresco e o próprio iogurte grego, são excelentes fontes. Os ovos são uma fonte perfeita de proteína, repletos de leucina. As carnes e os peixes, como o nosso amado bacalhau, a cavala ou as sardinhas, também são riquíssimos. E para quem procura opções vegetais, as leguminosas como as lentilhas, o grão de bico e, atenção, os nossos humildes e deliciosos tremoços, são potências de leucina. Sim, aqueles tremoços que comemos como aperitivo com uma cerveja são, na verdade, um lanche fantástico para os músculos. Portanto, da próxima vez que estiver a petiscar tremoços, saiba que está a dar aos seus músculos a chave de que eles precisam para se manterem fortes. A ideia não é ficar obcecado a contar gramas de leucina, mas sim garantir que em cada refeição inclui pelo menos uma fonte rica neste aminoácido. Um bife de peru ao almoço, um punhado de tremoços a meio da tarde, um ovo cozido no lanche, uma posta de bacalhau ao jantar. São pequenas adições que enviam um sinal poderoso ao seu corpo para construir e preservar a preciosa massa muscular. Mas ter os tijolos, proteína, e o mestre de obras, leucina, não é suficiente se a obra estiver seca. E isto leva-nos a outro hábito fundamental que muitas vezes negligenciamos: a hidratação. E não falo apenas de beber água. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando estamos desidratados, mesmo que ligeiramente, o desempenho muscular diminui, a recuperação fica mais lenta
e sentimos-nos mais cansados. Beber água ao longo do dia é, claro, essencial. Ter uma garrafa de água sempre por perto é um ótimo hábito, mas podemos ser mais inteligentes e comer a nossa água. Muitos alimentos que adoramos são incrivelmente ricos em água e eletrólitos, que são cruciais para a função muscular. Pense no verão português, uma fatia de melão ou melancia bem fresca. É pura hidratação e prazer. O pepino, o tomate, a alface na salada do almoço, tudo isto contribui para o seu estado de hidratação. E claro, a rainha da nossa cozinha de conforto, a sopa. Uma boa sopa de legumes não só nos aquece a alma nos dias mais frios, como é uma forma fantástica de nos hidratarmos e de obtermos uma carrada de vitaminas e minerais. Portanto, manter o hábito de começar o jantar com um prato de sopa é uma tradição que a ciência moderna aplaude de pé. Manter-se hidratado ajuda a transportar os nutrientes para as células musculares e a remover os resíduos, otimizando todo o processo de reparação e crescimento. Por fim, vamos falar de 2 micronutrientes que são os heróis silenciosos da saúde muscular: a vitamina D e o magnésio. Nós, em Portugal, temos a sorte de ter muito sol, a principal fonte de vitamina D. Esta vitamina é crucial não só para a absorção de cálcio para os ossos, mas também desempenha um papel direto na força muscular. Estudos mostram que níveis baixos de vitamina D estão diretamente ligados a uma maior fraqueza e perda de massa muscular em idosos. Aproveitar 15 a 20 minutos de sol por dia, de preferência fora das horas de maior calor, pode fazer maravilhas. Além do sol, encontramos vitamina D em peixes gordos como a sardinha, a cavala e o salmão. Já o magnésio é o mineral do relaxamento. Participa em mais de 300 reações bioquímicas no corpo, incluindo a contração e o relaxamento muscular, a produção de energia e a síntese de proteínas. A falta de magnésio pode levar a cãibras, fraqueza e fadiga. Onde o encontramos? Em vegetais de folha verde escura, como as nossas couves, nos frutos secos como amêndoas e nozes, nas sementes de abóbora e girassol e nos cereais integrais. Juntar um punhado de nozes ao lanche ou garantir que tem sempre um acompanhamento de legumes verdes no prato são formas simples de garantir que está a dar aos seus músculos este mineral essencial. A combinação de proteína adequada, leucina, hidratação, vitamina D e magnésio cria um ambiente perfeito para que os seus músculos não só se mantenham, mas floresçam. Então, ao olharmos para trás, o que é que realmente importa reter de tudo isto? A jornada para manter a força e a vitalidade depois dos 60 não exige sacrifícios drásticos nem dietas complicadas que nos tiram o prazer de viver. Pelo contrário, trata-se de redescobrir a sabedoria que muitas vezes já está na nossa própria cozinha e nos nossos hábitos. Vimos que não precisa de dizer adeus a um petisco gelado e delicioso. Apenas precisa de fazer uma troca inteligente, substituindo o gelado cheio de açúcar por uma versão caseira de iogurte grego congelado com fruta, que não só satisfaz o desejo por doces, como alimenta ativamente os seus músculos com proteína de alta qualidade. Percebemos que não se trata apenas do que comemos, mas de como comemos. Distribuir a ingestão de proteína ao longo do dia, em vez de a concentrar numa única refeição, é como dar aos seus músculos um fornecimento constante de material de construção, permitindo-lhes reparar-se e fortalecer-se de forma muito mais eficiente. Um ovo ao pequeno almoço, uma boa posta de peixe ao almoço e um queijo fresco ao lanche podem fazer toda a diferença. Descobrimos também os pequenos segredos dentro dos alimentos. A leucina, essa chave mágica que liga o motor da construção muscular, está presente em abundância nos nossos tremoços, no nosso bacalhau e nos ovos. A hidratação vai muito para além do copo de água. Está na fatia de melão sumarenta, na salada fresca e, claro, no nosso prato de sopa reconfortante, uma tradição tão nossa e tão benéfica. E, finalmente, a importância de apanhar um pouco do nosso sol português para a vitamina D e de valorizar os verdes das nossas hortas e os frutos secos pelo seu magnésio,
os parceiros silenciosos, mas indispensáveis para a função muscular. Tudo isto pode parecer muita informação, mas, na verdade, resume-se a pequenos gestos de carinho e atenção para com o nosso corpo. Não precisa de mudar tudo de um dia para o outro. Comece por experimentar o iogurte gelado. Na próxima semana, tente adicionar um ovo ao seu pequeno almoço. Pequenas mudanças, feitas de forma consistente, criam um efeito bola de neve que resulta em mais energia, mais força e mais independência para desfrutar da vida. Lembre-se, o seu corpo é a casa onde vai viver para sempre. Cuidar dele é o melhor investimento que pode fazer. Agora, eu adoraria saber a sua opinião. Qual destes hábitos lhe pareceu mais interessante ou mais fácil de aplicar no seu dia a dia? Tem algum petisco saudável que queira partilhar conosco? Deixe o seu comentário abaixo. A sua experiência é valiosa e pode inspirar outras pessoas nesta comunidade. Se achou este vídeo útil e gostou destas dicas, por favor, deixe um gosto. Ajuda imenso a que o vídeo chegue a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E claro, se ainda não o fez, subscreva o canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos, onde continuaremos a explorar formas simples e práticas de viver uma vida mais saudável e feliz, em qualquer idade. Lembre-se sempre, a força não se mede apenas pela capacidade de levantar pesos, mas pela alegria de se levantar todos os dias com energia para viver plenamente. Um grande abraço e cuide-se bem.